UNAERP. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, boa noite para você que está nos acompanhando pelos nossos streamings da Rádio UNAERP. Eu sou o Lucas Fagundes, estudante do curso de jornalismo da UNAERP, e este é o projeto Memórias da Comunicação de Ribeirão Preto. Um projeto de extensão do curso de jornalismo da UNAERP, e este ano dedicado aos 100 anos do rádio em Ribeirão Preto. E comigo hoje o programa é produzido e apresentado por nós, estudantes de jornalismo. E aqui estão Arthur Brunello, Bruno Pereira, Carlos Vertuan, Gabriel Luca, Gustavo Arsêncio e Leonardo Ozima. E nós estamos recebendo para uma entrevista a professora Nainora Maria Barbosa de Freitas. Ela que é doutora em História pela Faculdade de História, Direito e Serviço Social, Unesp, de Franca, mestre e licenciada em História pela mesma universidade. Atualmente é docente do Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto, o CEARP, na cidade de Brodowski, lecionando nos cursos dos Institutos de Teologia e Filosofia. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, da América e da Igreja Católica no Brasil. História de Ribeirão Preto, Patrimônio Histórico e Cultural, membro da Academia Ribeirão Pretana de Educação. Muito boa noite, professora, seja muito bem-vinda. Boa noite, o prazer é meu de estar aqui nesse programa junto com vocês para falar um pouco sobre a comunicação em Ribeirão Preto, em especial sobre o nosso tema de hoje. Certo. Boa noite, Nainora. Você escreveu o livro A História de uma Vocação, sobre o Monsenhor Laureano. Quando surgiu o interesse pelo Monsenhor Laureano? Durante a minha pesquisa de doutorado, eu me deparei com esse personagem que era o Monsenhor Doutor João Laureano. Durante a pesquisa também eu fiquei conhecendo a sobrinha neta dele, a Inês Imperatriz, que estava fazendo uma pesquisa sobre ele e fez o convite para que eu juntasse a ela para escrever esse livro. Na ocasião, eu com doutorado, eu declinei do convite, agradeci, e ela falou, não, eu vou esperar você terminar, porque eu estava para terminar a tese, e quando você terminar, se você aceitar, nós vamos juntas escrever esse livro. Ela esperou eu terminar minha tese em 2006, ela já estava com a parte da pesquisa pronta, e aí eu passei a me dedicar junto com ela a pesquisar a vida do Monsenhor Laureano. Então o interesse surgiu porque ele de fato foi um personagem muito além daquilo que nós pensávamos sobre um padre. Ele esteve envolvido em inúmeras atividades dentro de Ribeirão Preto, sejam elas religiosas, sociais, de cunho econômico. Ele participava ativamente da vida da comunidade de Ribeirão Preto, mesmo não tendo nascido em Ribeirão Preto. Ele nasceu em Mococa, depois ele foi estudar em Roma, onde ele ordenou-se padre, e depois ele veio para trabalhar aqui na Diocese de Ribeirão Preto, não? Então, é um projeto que me interessava muito na época, porque era uma parte da minha pesquisa de doutorado, uma parte mesmo pequena, mas era uma parte da minha pesquisa de doutorado. Professora, você poderia contextualizar um pouco quem foi o Monsenhor Laureano e também a sua trajetória na Igreja de Ribeirão Preto? Sim, ele então, como eu dizia, ordenou-se padre em 1908 em Roma. Ele veio trabalhar aqui em Ribeirão Preto em 1908. Nós ainda pertencia toda essa região ao Bispado de São Paulo. O Bispado de Ribeirão foi criado em 1908 e a diocese instalada em 1909. Então ele chegou como um jovem padre para trabalhar aqui ao lado de Dom Alberto José Gonçalves, que foi o primeiro bispo de Ribeirão Preto.
Uma das questões que importa é que quando ele chega e ele passa a ser esse braço direito de Dom Alberto, ele era um padre jovem. E aí, como todo padre jovem, quer se dedicar, um jovem como vocês, queria se dedicar muito às atividades inerentes às tarefas dele enquanto sacerdote. Então, ele recebeu uma paróquia, mas ele foi nomeado em Sertãozinho, ele foi vigário, depois ele passa a ser vigário em Jardinópolis, onde ele fica durante mais de uma década, mas, por fim, ele vem atuar dentro de Ribeirão como braço direito de Dom Alberto. Ele exerceu o cargo, primeiro, de secretário da diocese e depois de vigário-geral da diocese. Qual a importância desse cargo? Por exemplo, na ausência do bispo, é o vigário-geral que assume a diocese e assina pelo bispo. Então, ele era um cargo máximo que representava, e que até hoje os vigários gerais são representativos na funcionalidade da estrutura da instituição de uma diocese ou de uma arquidiocese. Então, era um cargo de, nós poderíamos dizer assim, da alta hierarquia eclesiástica da diocese de Ribeirão Preto. E, acima de tudo, a trajetória dele é longa, porque ele morre já bastante idoso, né? E ele exerce esse cargo de 1927 até 1973. Ou seja, ele passou a ser considerado um chamado Cirineu dos bispos, porque ele passou por vários bispos, desde Dom Alberto, o primeiro bispo, passando por Dom Manuel II, depois Dom Luiz do Amaral Bonzinho, e ele morre no governo do Dom Frei Felício, em 1973, quando a Igreja já havia adotado várias mudanças a partir do Concílio Vaticano II, feito uma década antes do falecimento dele. Então, ele tem um papel representativo para a Igreja de Ribeirão Preto, esteve à frente de vários projetos, atuando junto com os bispos, e sendo o braço direito desses bispos e depois arcebispos, mesmo já idoso, e isso é marcante, é significativo na longa trajetória dele pela Diocese de Ribeirão. Nainora, boa noite. A gente nota a importância do Monsenhor para a nossa área da comunicação, e eu gostaria de saber quando a Igreja Católica iniciou a comunicação através do rádio. Sim, é um projeto que veio de fora, né? Veio inicialmente de Roma, onde nós vamos ter assim, os primeiros usos oficiais do rádio, vamos falar assim. O Papa Pio XII, durante a Segunda Guerra Mundial, antes ainda Pio XI, começa com os programas de rádio, depois Pio XII, ao longo da Segunda Guerra Mundial, fez várias vezes o uso do rádio como um projeto para levar um alento, uma palavra de alento, as famosas mensagens radiofônicas de Pio XII, durante a Segunda Guerra Mundial, que já foram exaustivamente estudadas aí. É significativo para que a gente conheça que é um projeto que veio de fora para cá. Na década de 30, a gente tem a Diocese de São Paulo comprando a Rádio Excelsior, a Arquidiocese de São Paulo comprando a Rádio Excelsior, e ela tinha um projeto chamado A Voz de Anchieta. E é importante a gente pensar isso, porque assim como a Igreja Católica sempre fez uso dos jornais e de boletins ou revistas publicadas através da imprensa escrita, como a gente chama, ela rapidamente também aderiu aos projetos de pensar a evangelização a partir do rádio. Era um projeto ambicioso, não? Mas é importante pensar que a Igreja visualizou isso lá na década de 30 aqui no Brasil, quando surgiram os primeiros rádios, as primeiras formas de se falar, de se comunicar por essa via, né? Mas expandindo para o interior, a Igreja também lançou mão dessa maravilha que é o rádio. Eu costumo dizer que o rádio é o maior meio de comunicação que nós temos. É uma propaganda aí para o programa de vocês, porque eu posso ouvir ele sob a forma de podcast hoje, eu ouço ele no carro, no celular, quando eu estou andando, no radião clássico dentro da casa da gente, né? Eu tenho rádio, eu ouço rádio todos os dias, seja no carro, seja aqui na minha casa,
então podemos ouvir pelo computador. Então, a igreja enxergou, naquele momento ainda precário, com poucas pessoas tendo acesso, a igreja enxergou isso e fez uso do rádio. Boa noite, professora. Nessa época, qual que era o objetivo da Igreja Católica em utilizar o rádio como meio de comunicação em Ribeirão Preto? Quando o Monsenhor Laureano trabalha isso com o primeiro bispo, que era Dom Alberto, a ideia é evangelizar a partir do rádio. Era um programa chamado da Ação Católica, um programa que tinha o objetivo de evangelização. E a Ação Católica era um projeto mundial de igreja. Era um projeto que veio do Vaticano para a igreja do mundo inteiro. As paróquias deveriam implantar a Ação Católica e fazer uso desse projeto, que abarcava desde educação, política, a sociologia, discutir doutrina social da igreja e etc. Mas, acima de tudo, era um programa de catequese, era um programa de evangelização dos cristãos, para os católicos, né, especificamente para os católicos. E em Ribeirão Preto, o primeiro bispo, Dom Alberto, junto com o Monsenhor Laureano, enxergaram que a rádio que estava instalada em Ribeirão Preto, que estava sendo instalada em Ribeirão Preto, poderia ser um desses meios por onde eles poderiam levar esse projeto da Ação Católica e de evangelização. Então, o objetivo era exatamente esse: criar programas sensíveis aos temas da Igreja Católica, com boa música, com discussão de temas e numa forma clara de evangelização. Boa noite, professora. Eu gostaria de entender um pouco melhor como foi essa primeira relação da igreja e da comunicação em Ribeirão Preto, mas em relação à parte prática. Como eram os primeiros programas, como eram os horários, as frequências, e mais detalhando sobre a parte prática da relação com a igreja e da rádio aqui em Ribeirão. Certo. Eles tiveram um modelo, né? Eles tiveram um modelo que eles copiaram, de certa forma, aquilo que estava acontecendo lá em São Paulo, nesse programa de São Paulo, feito pelo arcebispo Dom Gaspar de Afonseca, e a partir daí eles fizeram um contrato com a Rádio PR7, no qual eles se comprometiam em fazer um programa de 15 minutos 2 vezes por dia, entre ao meio-dia e meio-dia e 15, entre meio-dia e 15 e meio-dia e 30, e depois da tarde, entre as 17h45 e as 18 horas. Né? Era um programa diário de notícias da Arquidiocese. O começo foi bem difícil mesmo, e Monsenhor Laureano, tudo indica que Monsenhor Laureano é quem apresentava esse programa. Alguns anos mais tarde, na década de 40, quem assumiu esse programa e ficou por conta desse programa durante muito tempo foi o cônego Arnaldo Álvaro Padovani. E depois, o próprio cônego Arnaldo, ele fala em vários outros programas, mais no final da vida dele, ele se dedica muito a falar em outros programas às 6 da manhã com a Ave Maria, ou às 6 da tarde com a Ave Maria. Então, nós sempre vamos encontrar. Esse não foi o único, né? Nós vamos encontrar, nós temos hoje alguns padres que têm programas diários em rádios, outros têm programas semanais nas rádios da região inteira, rádios, sejam elas hoje por streaming, ou seja a radiola clássica mesmo. Durante muito tempo, por exemplo, eu me recordo agora do cônego Eloy Pupim de Batatais, falando para uma rádio de Batatais, ou o próprio padre Gilberto Casper em Ribeirão Preto também, que mantém um programa numa rádio. Então, isso vem lá de trás e chega até os nossos dias. Agora, lá naquele início, foi tudo muito difícil mesmo. Então, era um projeto pioneiro da parte de Monsenhor Laureano e de Dom Alberto. E por isso mesmo, inaugurada a primeira irradiação desse programa, né, eles passaram quase 2 anos para fomentar o programa. E a primeira transmissão ocorreu em 1º de janeiro de 1936. Nessa ocasião, já fazia 6 anos que Monsenhor Laureano estava à frente de um boletim diocesano. Esse boletim era publicado mensalmente pela Diocese de Ribeirão Preto,
E ele era significativo porque ali nós temos, nesse boletim, as discussões do que foi esse programa de rádio, do que era, inclusive, essa programação, qual a importância desse projeto da Ação Católica a ser implantado e qual a participação das paróquias por ele. Então, é significativo a gente olhar como que isso estava dentro de um projeto maior, né? Um projeto, o próprio arcebispo correspondeu com o próprio bispo de Ribeirão Preto, correspondeu com o arcebispo de São Paulo falando sobre o programa e etc. Então eram 2 horários diferentes, um pela manhã e outro à tarde. O programa durava esses 15 minutinhos e falava notícias do bispado, avisos, propaganda de livros religiosos, tudo aquilo que fosse interesse, notícias das festas, das quermesses, padroeiros, novenas, coisas importantes para a Igreja Católica. Boa noite, Nainora. Eu vi que você citou algumas vezes o Dom Alberto José Gonçalves, né, que é o primeiro bispo da Diocese de Ribeirão Preto, e eu queria saber melhor qual foi a participação dele na criação da rádio. O Dom Alberto, é importante a gente pensar que ele chegou em Ribeirão Preto com um projeto de igreja muito articulado. Dom Alberto era senador da República pelo Paraná. Ele foi deputado estadual, deputado federal e senador da República. Ele deixa a senatoria e aí ele volta para Curitiba, ele é nomeado bispo de Ribeirão Preto. Então é importante a gente pensar que esse primeiro bispo era um bispo que estava acostumado à mídia, às notícias, a uma articulação diferente. Afinal de contas, ele residiu no Rio de Janeiro, que era a capital do Império e depois da República, durante muito tempo. Então, obviamente que Dom Alberto era um cara visionário, que juntou-se ao seu padre, depois Monsenhor João Laureano, né? Então, nós juntamos 2 cabeças pensantes ali que idealizaram esse programa de rádio. Sem a anuência de Dom Alberto, Monsenhor Laureano também não poderia fazer, porque o bispo era a autoridade máxima. Então é óbvio que o papel de Dom Alberto, primeiro bispo da Diocese de Ribeirão Preto, à frente desse projeto, mesmo que ele não apareça inicialmente nas discussões, etc., que afinal de contas quem era o aficionado pelo rádio era o Monsenhor Laureano, que inclusive era um rádio amador muito atuante naquela época. Mas foi com a anuência de Dom Alberto, com o apoio irrestrito de Dom Alberto, que ele implantou, que o Monsenhor trabalhou na implantação desse projeto. Boa noite, professora. Na criação dos programas católicos, o Monsenhor Laureano foi surpreendido com alguns empecilhos por parte de outros padres, principalmente pelo aspecto financeiro. A senhora acredita que esse foi o problema central ou teve algo além para esse desinteresse? Eu acredito que esse foi um dos grandes problemas que nós tivemos para a implantação desse projeto. Eu vou dizer por quê. Vocês sabem quanto custa um minuto. Então, vocês imaginem naquela ocasião a precariedade. Eu li as cartas, 21 cartas, da correspondência de Monsenhor Laureano e de Dom Alberto com os padres da diocese inteira. A diocese de Ribeirão Preto, ela era muito grande, ela pegava desde Caconde, São João da Boa Vista, chegando a Franca, Ituverava, Igarapava. Então, ela pegava uma área muito vasta. E a radiação da PRA7 naquele momento ainda era muito pequena. Então, a rádio mal chegava lá. Havia um outro empecilho. Rádio era muito caro ainda e pouquíssimas pessoas tinham. Então, algumas das cartas, os padres dizem, olha, aqui só eu tenho rádio. Em outras localidades, 4 pessoas. Por exemplo, São João da Boa Vista, cujo padre fez uma carta muito densa, contando várias questões a respeito dos problemas para a implantação disso aí, né, desse projeto. Então, ele contou, assim, exaustivamente como é que eram as dificuldades. Então, um dos problemas era o sinal da rádio não chegava até a cidade deles. Havia 4 rádios. Imagine, em 1936, só 4 pessoas
tinha um rádio na cidade de São João da Boa Vista. Quando nós olhamos hoje, São João é uma cidade de porte médio, né? Uma cidade importante do interior do estado de São Paulo, com pujança econômica e tudo mais. Mas naquela ocasião, em 1936, era uma cidadezinha, para a diocese ela era grande, mas ela é uma cidade que não tinha dinheiro. Então as pessoas não tinham rádio ainda. As outras cidades, só o padre tinha um rádio e não conseguia pegar direito. O sinal chegava com muito ruído. Então, esse foi um dos grandes problemas. Dom Alberto propôs uma taxa. E aí veio uma grande manifestação por parte dos padres para dizer, olha, o programa não chega aqui. As pessoas não têm rádio. Como que elas vão pagar uma taxa para que a gente mande esse dinheiro para a Arcúria, sendo que elas não vão fazer parte desse projeto? Esse projeto não chega até elas. Então, muitos padres decidiram que eles mandariam uma contribuição mensal para o projeto, mas que eles não cobrariam taxa nenhuma por parte dos paroquianos deles, que eram inúmeras as contribuições dos paroquianos para o Colégio Pio Brasileiro, por exemplo, o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. É uma obra que todas as paróquias deram uma contribuição mensal, anual, aliás, durante muito tempo. Então, óbvio que eles não queriam mais uma taxa. Então, os padres se recusaram a pedir isso para os seus paroquianos. Então, esse é um dos empecilhos. E esse empecilho econômico, naquele momento, foi realmente grave para o andamento do projeto, porque aí ele acabou contando apenas com a contribuição de quem estava em Ribeirão Preto. Então, foi feito todo um projeto em Ribeirão, houve listas de pessoas por quarteirões de quem eram os que contribuíam para o projeto do programa na Rádio PRA7. Então, é significativo, é uma área que ainda está aí para ser pesquisada, talvez vocês possam levantar algumas outras coisas sobre isso, encontrar as pessoas que trabalhavam com esses programas, quem é que ia ao vivo e a cores por lá, né, participar desse programa, e inclusive quais eram os padres, para além de Monsenhor Laureano e o cônego, o Arnaldo Padovani, para a década de 40, 50, quando teve manutenção ainda desse rádio, desse programa de rádio da Igreja Católica, e para saber, inclusive, até quando ele durou. Essa é uma das perguntas que eu não consegui responder lá com a minha tese, né? Então, os empecilhos, o financiamento foi o empecilho principal para a manutenção desse programa. Nainora, em determinado momento da sua tese de doutorado, que é a criação da Diocese de Ribeirão Preto, você cita que estava estabelecido em contrato que a programação da rádio, a programação comercial e política da rádio não poderia conflitar com os interesses da igreja, né? Eu queria saber qual foi o impacto disso na política daquela região naquela época. Bom, vamos pensar o seguinte, não? Você tem um programa de rádio, você tem um contrato com essa rádio e você tem uma determinada postura política, cultural, ideológica e etc. Então, é óbvio que os interesses têm que comungar ali, falar os mesmos interesses, porque na medida eu não posso desenvolver uma determinada política, falar você totalmente neutro, isso e aquilo. Não, eu tenho um contrato com fulano, fulano paga aqui partes da minha conta, então eu tenho que atender minimamente a esse fulano. Qual era a grande ameaça na década de 30 para 40 que pairava sobre a sociedade? O medo do comunismo. Esse é o grande medo da sociedade naquela época, não? E alegando isso, inclusive nós vivemos um Estado Novo em 37, com uma ameaça que tinha por trás isso aí. Então, Getúlio deu lá um projeto novo para o Brasil, que não vamos nem entrar no mérito aqui agora, mas chamado Estado Novo. Então, nem os programas de qualquer rádio que estivessem ligados à Igreja Católica jamais poderiam ser sensíveis, por exemplo, às causas do comunismo. Essa era uma das questões. A outra, nós poderíamos citar questões éticas e morais.
sensíveis à Igreja Católica, não? Então, é importante a gente pensar que esses interesses, né, nós, quando falamos desse impacto regional da época, na realidade, os partidos comunistas eram como o Partido Comunista que estava em Ribeirão Preto, tem livros publicados sobre isso, eles pouco acesso tinham a esses meios de comunicação. Então, evidentemente que a igreja se beneficiava disso. E a igreja tinha um outro projeto paralelo para a década de 30, chamado LEC, que era a Liga Eleitoral Católica, em que ela elegia pessoas sensíveis àquilo que eram os interesses da Igreja Católica. Ela não indicava candidatos, mas ela determinava quais não poderiam ser, quais candidatos que não seriam sensíveis, não que ela falasse fulano, beltrano, não pode ser candidata a ciclana e beltrana, mas ela esteve por trás disso sobre alguns aspectos. Então, quando nós olhamos esse contrato, né, dessa programação comercial diária, que não deveria conflitar com os interesses da Igreja Católica, ele estava de acordo com aquilo que eram as necessidades daquela sociedade, cuja maioria das pessoas naquela época ainda eram católicas, apesar de nós estarmos vivendo já um Brasil plural, um Brasil que deveria ter sido mais da diversidade, e no entanto não era, não? Então, evidentemente que isso transparece quando nós falamos sobre isso. Então, esse impacto é que nós estávamos ainda vivendo uma sociedade que, pelo menos nas aparências, era majoritariamente católica. Na prática, não. Isso, quando eu pedi para a senhora fazer a contextualização de quem era o Monsenhor Laureano, a senhora chegou a citar que ele era um padre muito ativo, né, no contexto social e político de Ribeirão Preto. E também na nossa conversa, em preparação para essa entrevista, a senhora disse também que ele estava lá na fundação da Faculdade de Medicina de Ribeirão. Em que mais outros momentos o Monsenhor Laureano esteve? Qual foi o impacto da presença do Monsenhor Laureano na política e na sociedade ribeirão-pretana? Certo. Politicamente, ele não indicava candidatos, nem fazia nada disso. Mas os bastidores da política, Dom Alberto, que era um político, e Monsenhor Laureano, que agia nesse contexto, sem dúvida nenhuma, eles acabavam, de certa forma, apoiando pessoas que eram sensíveis às causas da Igreja Católica. O Monsenhor Laureano esteve presente em várias inaugurações, dando bênçãos, participando de missas celebrativas e etc. Não? Eu tive a oportunidade de ler um documento uma ocasião em que ele esteve participando das discussões para a criação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele trabalhou muito para que a Faculdade de Medicina chegasse em Ribeirão Preto. Então, assim como a Faculdade de Medicina, ele esteve por trás de outras coisas também. Por exemplo, tem inauguração de espaços públicos de Ribeirão, em que estava lá Monsenhor Laureano. Então, isso é significativo pensar que ele era parte da vida social da cidade. Então, inauguração do aeroporto, está lá Monsenhor Laureano. Vai receber uma autoridade, está lá Monsenhor Laureano. Na ACI, né, a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, na CIRP, desculpa, a CIRP, está lá Monsenhor Laureano. Então, tem várias fotografias que indicam essa presença constante dele. E, obviamente, que os programas de rádio naquela época que eram ao vivo, certamente deve ter muitas fotos de Monsenhor Laureano participando desses encontros e desses debates que eram promovidos nos mais variados lugares possíveis. Por exemplo, a Sociedade Legião Brasileira, que hoje nós conhecemos como Biblioteca Padre Euclides, ela tinha uma atuação muito grande na sociedade ribeirão-pretana. E na década de 30, por ocasião da Revolução Constitucionalista em 32, a PRA7 funcionou, os jornais de Ribeirão Preto funcionaram dentro dessa Legião Brasileira, e dali eram transmitidos várias coisas para a sociedade, falando das notícias daquela época. Então, o Monsenhor estava por trás de alguns desses projetos.
Então, essa presença, eu acredito, Lucas, que é significativa para pensar que não é que ele controlava, nem não é nada disso, ele apenas era um grande influencer daquela época. Se nós fôssemos falar dele hoje, ele seria uma presença constante nas redes sociais. Professora, qual foram as principais dificuldades que a senhora encontrou na elaboração da sua tese, desde escolha do tema, localização dos documentos? Qual foi a principal dificuldade que a senhora encontrou na elaboração? A minha tese de doutorado, que foi sobre a criação da Diocese de Ribeirão Preto e o governo do primeiro bispo, eu pego vários meios de comunicação aí. A Diocese tinha o jornal, o Diário de Notícias, o Boletim Diocesano, depois teve esse programa na PRA7, então eu precisei me debruçar sobre vários documentos. Uma parte da minha pesquisa, e até conto isso como incentivo para vocês, foi feita no antigo Arquivo Secreto do Vaticano, hoje chamado de Arquivo Histórico. E, assim, eu me debrucei sobre os arquivos. Então, sobre essa questão da PRA7, por exemplo, sobre tudo isso aí, eu li não só nos boletins aqui da Diocese, como também no livro do professor Gil Santiago e do André Rezende. Eu tive várias coisas que eu tirei de lá, mas a correspondência do Monsenhor sobre essa questão da rádio, toda essa correspondência está no arquivo da Cúria Metropolitana de Ribeirão Preto, né? Em parte dela eu li ali, outra parte eu li no Arquivo Público de Ribeirão Preto, lendo jornal. Eu li muito jornal dessa época. Outra coisa, o Boletim Diocesano, que está hoje na Biblioteca Padre Xavier Mapa, lá no Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto, em Brodowski, onde eu leciono, que é uma biblioteca aberta para o público, tem a coleção do Diário de Notícias, tem o Boletim Diocesano e vários outros jornais de Ribeirão Preto, e neles traz, por exemplo, a programação da PRA7 está lá nesses jornais. Então, eles publicavam tudo isso. E foi um acervo rico, não eram só documentos da igreja diretamente, mas, como a gente costuma dizer, historiador come pelas beiradas, né? Eu fui lendo toda uma outra documentação. Eu busquei o MIS tem um acervo muito bom, e eu gostaria muito de ter ouvido o que a PRA7, o que a Rádio Clube tem hoje desses programas, né? Essa era uma das coisas que eu senti falta. Eu não tive tempo, fôlego, condições de fazer isso na época da tese, de ouvir esses programas, de saber se tem esses programas e de ouvi-los, para que eu pudesse pensar aí outras notícias. Por exemplo, a pergunta de vocês, muito bem elaborada, as perguntas de vocês, todas elas, mas eu fiquei pensando em algumas que eu não conseguia responder, porque me faltavam outros dados da pesquisa, não? Então, por exemplo, como pensar esse impacto político? Então, até que ponto esses programas eram ouvidos, de fato, pela população? Qual o número de pessoas que tinham rádio em Ribeirão Preto e acessavam esses programas? Quais os horários de pico da rádio? Então, tudo isso são perguntas que eu fiz naquela época, eu continuo com algumas delas, porque eu não tive fôlego para responder, e acesso a ouvir esses programas e conversar com pessoas que realmente trabalharam. O senhor morreu em 73, o cônego Arnaldo Padovani, com quem eu tive longas conversas e fiz várias entrevistas, nós chegamos a falar de algumas coisas sobre isso, parte disso eu transcrevi na minha tese, mas a documentação em si, ela veio do Arquivo Público de Ribeirão, do Arquivo Secreto do Vaticano, do Arquivo da Cúria Metropolitana de Ribeirão Preto, do Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, de jornais, revistas, boletins e etc. Professora, eu gostaria de perguntar também, como você disse, foi um movimento que não foi, claro, regional, né? Esse interesse da Igreja Católica pelos meios de comunicação de massa, mas eu queria entender também como que, se você acredita, qual foi a influência desse interesse e do controle desses meios de comunicação, no começo com a rádio e posteriormente com a televisão e agora com a internet, sempre esse interesse em manter os interesses da Igreja Católica à tona, né? Se você acredita que
não controle, né, mas esse interesse em si, essa influência, ela surgiu no passado, por exemplo, com a rádio aqui, e se manteve ainda hoje com programas de TV e até a presença da igreja na internet? Olha, hoje eu considero assim, todas as igrejas de confissão, sejam elas quais forem, aí têm seus programas de rádio em um estágio muito mais avançado que os católicos, não tenham dúvida disso. Não? Os protestantes, eles estão muito mais à frente de programas super atuantes, são donos de inúmeras rádios, principalmente com as facilidades que nós temos hoje em função da própria internet. A Igreja Católica vem lutando para manter seus programas de rádio, de televisão, suas rádios. A Arquidiocese hoje tem a Rádio Dominus, que é uma rádio online. Eu não sei o alcance dela, de quantas pessoas ouvem, já ouvi várias vezes, tem alguns programas, algumas entrevistas que eu ouvi, mas eu não sei qual é o alcance dela enquanto uma rádio extremamente atuante na Arquidiocese, que pega várias várias cidades da região metropolitana de Ribeirão Preto. O fato é que, desde que a igreja existe, ela sempre lançou mão daquilo que ela tem, seja da forma impressa, ou seja depois da forma radiofônica, televisiva e etc. E hoje, obviamente, os padres têm os seus próprios meios, alguns mais influentes do que outros. Existe um grupo de padres ligados à CNBB, né, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que são realmente pensando essas questões e meio que trabalhando no sentido de colocar uma regulamentação para que as pessoas tenham uma orientação mínima dentro dessas rádios, dentro dos programas, dentro daquilo que sai de dentro da Igreja Católica, com os podcasts, etc. Mas há uma autonomia muito grande hoje com as redes sociais, cada pessoa tem os padres influencers aí, assim como vocês têm aí os seus programas, os seus podcasts e as suas coisas. Então, hoje, a Igreja também lança mão daquilo que está aí para todo mundo, né? Então, assim, como qualquer outra instituição, ela também mantém os seus programas sob a forma de streaming, e ela mantém canais de televisão, tá? E rádios. Certo, professora, boa noite. Para você, qual parte da sua tese mais te fascinou, assim? Você fala, essa parte aqui me deu um pouco mais de trabalho, essa parte aqui mais um trabalho que eu gostei de fazer. Qual parte mais te fascinou em toda a sua tese? Me fascinou demais estudar um pouco as tais associações religiosas que existiam na região, e ainda era assim era uma resposta que eu queria entender um pouco mais. O arcebispo, o primeiro bispo, ele ficou por 36 anos à frente da diocese, morreu velhinho. Hoje não, hoje a igreja tem, com 75 anos, o bispo pede a demissão e vira emérito, né? Ele continua trabalhando, mas como emérito. E aí, o primeiro bispo ficou 36 anos. Ele pegou uma diocese que não tinha catedral, não tinha casa para o bispo morar, não tinha dinheiro para sustentar um projeto de evangelização. Ele pegou uma diocese com padres idosos, poucos, a maioria estrangeiros, muitos sequer falavam português muito bem. Então, a minha grande pergunta, e que eu respondi parcialmente, que como toda a tese, passados muitos anos, hoje eu vejo que eu fiz aquilo que era para ser feito naquela época, hoje eu amadureci, eu li outras coisas, eu pesquisei outras coisas, não? E isso é um processo natural do pesquisador, ainda bem, porque não tem história pronta e acabada, né? Mas foi estudar um grande número de associações religiosas e a implantação do projeto da Ação Católica em Ribeirão Preto. Quanto que ele demorou para acontecer, porque ele tem vários outros desdobramentos, não? Então, um deles, por exemplo, que é bem interessante para contar, as Filhas de Maria da Vila Tibério mantinham um projeto de alfabetização para mulheres mulheres pobres, que não conseguiam alfabetizar, e elas tinham esse projeto de alfabetização à noite.
Um outro grupo tinha uma biblioteca que circulava. Vocês imaginem, naquela época, na década de 30, livro era um artigo raro, caro. Nem todo mundo tinha livro. Então, e eram livros, não era um livro qualquer, eram livros sensíveis a essa mentalidade católica, não? Então, elas faziam listas de livros e circulavam com esses livros entre elas. Eu achei isso um projeto incrível, incrível. E eu fui atrás de ler alguns desses livros, que iam desde livros sobre a doutrina social da igreja, passando por romances, que eram romances, assim, nós diríamos hoje, bastante açucarados mesmo. E assim, quanto muito, no final da história, o mocinho beijava a mocinha. Então, eram livros que falavam da família, eram livros sensíveis aos projetos da igreja. Então, isso me deixou, assim, extremamente fascinada, bem como essa canalização para pensar a igreja a partir daquilo que era, de alguma maneira, né, esses projetos da igreja como uma forma de implantação da evangelização. Então, como é que eu vou combater os inimigos da fé? Eu combato os inimigos da fé com jornais, com revistas, com projetos de evangelização, seja por rádio, por revista, com missões e etc. Então, essa parte foi um desafio, que a diocese tinha várias cidades que eu tive que visitar, muitos arquivos, nem todos eles assim tinham a documentação organizada, estava aberto para a pesquisa e etc. Porque às vezes não tinha nem um arquivo da própria paróquia, né? Os livros estavam lá abandonados, as pessoas não têm ideia. Vou contar um episódio de Monsenhor Laureano para vocês verem quanto é importante um arquivo. E hoje é um desafio com as mídias, porque esses são os nossos arquivos. Monsenhor Laureano foi pároco em Jardinópolis. E Jardinópolis produzia mangas já. Ele mandou um caixote de mangas de presente para o arcebispo de São Paulo, Dom Duarte, e ele escreve um cartãozinho pequenininho assim, para acompanhar. Depois ele manda as mangas, ele diz: excelentíssimo senhor arcebispo Dom Duarte, né? Espero que tenha recebido bem as mangas que enviei pelo noturno da Morgiana. E meus préstimos, blá, 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 uma coisinha pequenininha assim. Olha quanta informação num cartãozinho desse, quer dizer, havia um trem noturno que passava por Jardinópolis e que ele conseguia embarcar essas mangas e essas mangas chegavam em São Paulo para o arcebispo. Outra coisa, as mangas saindo de Jardinópolis na década de 10, por volta de 1915, 16, eu não me recordo mais a data desse cartãozinho, mas deve ter sido aí mais ou menos por 1920, nesse período aí. Então, o quanto a comunicação é importante, seja ela por rádio, seja ela pela televisão, seja ela escrita, e hoje mais do que nunca, por exemplo, esse programa de vocês, depois fica aí disponível para quem quiser ouvir, quando quiser ouvir, daqui quantos anos, se atualizarmos essa mídia, não? Então, acho que essas questões são importantíssimas, porque são registros. Isso aqui é um registro histórico. Eu contando essa história e vocês estudando essa história, essa memória da comunicação em Ribeirão Preto, isso aqui é um registro histórico. E vocês estão de parabéns por isso, por pensar nesses projetos que guardam a memória. Porque a gente não olha para a história para ficar só olhando para o passado, é para poder olhar para o futuro, para fazer escolhas para a geração seguinte. É para isso que nós estudamos história. Professora, a senhora mencionou que acessou os arquivos ali do Vaticano. Como que a senhora conseguiu acesso? E aproveitando que a senhora é a nossa primeira fonte que teve acesso ao Vaticano, conta algum segredinho pra gente, por gentileza? Desculpa a risada. É assim, eu levei carta de um arcebispo e de um bispo, e uma carta da minha escola, que era a Unesp de Franca, né? Eu sou formada pela Unesp de Franca, eu fiz lá a graduação, mestrado, doutorado, eu sou cria da Unesp, como a gente diz, né? E passei por uma entrevista, eles aceitam estudantes de doutorado. Menos que isso, não precisa chegar lá. Ou você tem um doutorado, ou você está estudando doutorado. E aí eu passei por uma entrevista, e aí, para tirar minha carteirinha de pesquisador, uma pena que eu não estou com ela aqui para mostrar para vocês, mas é uma carteirinha que a gente guarda para o resto da vida, né?
E era muito, muito, muito interessantíssimo, porque o rapaz perguntou em qual idioma eu queria e me ofereceu 7 idiomas, exceto português, evidentemente, né? E, obviamente, que não é fácil já estar ali nervoso e ainda ter que responder as perguntas em outro idioma. E ele leu as cartas do bispo, do arcebispo, as 2 cartas, mas foi com o meu projeto de pesquisa e com a carta da minha universidade que ele gastou o tempo dele. Eles querem pessoas sérias, um projeto articulado para pesquisar lá, está aberto para qualquer pesquisador hoje em dia, nessas condições. Nós éramos poucas mulheres, tinha uma polonesa quando eu estava lá, leiga também, como eu, não sou freira, não sou nada, né? E muitos padres, havia também pesquisadores do mundo inteiro por lá, havia um francês pesquisando sobre missões na China, havia que sentava bem próximo, então nós conversávamos muito naquela ocasião, havia um português trabalhando em Irmandades, que também não era padre, então, assim, tinha muitos pesquisadores leigos como eu. Leigo, eu não sou freira, eu não sou vinculada a nenhuma ordem religiosa feminina, então eu sou leiga. Para a igreja eu sou uma leiga. E não é fácil uma leiga pesquisar a história da igreja, eu fui muito insistente com isso tudo, porque há muitas barreiras para você pesquisar a história da igreja. Nem sempre as instituições estão abertas. No meu caso, eu tive muita sorte, porque eu já trabalhava para a arquidiocese, lecionando história, e eu já tinha um mestrado em História da Igreja, trabalhando a escravidão africana e a Igreja Católica no Brasil. Então, isso, de certa forma, também abriu portas para que eu pudesse fazer a minha pesquisa de doutorado. Sobre os segredinhos, vamos lá, né? É bem interessante isso aqui. Você sobe com o notebook, né? Nada de papel, nada disso. Claro, você pode levar papel, lápis, mas você não sobe com as suas mochilas nem com nada disso. Você entra, passa por uma primeira triagem ali com a tua carteirinha, passa a primeira portaria com a tua carteirinha, a segunda portaria com a tua carteirinha, na terceira portaria você vai ter acesso a essa ala da Biblioteca Vaticana e do Arquivo Apostólico. Hoje chama Arquivo Histórico. É isso aí, então. Esse foi o nosso Memórias da Comunicação com a professora Nainora Maria Barbosa de Freitas, conversando então aí sobre Monsenhor Laureano, sobre também a rádio, a participação da Igreja de Ribeirão Preto, né, na PRA 7, que começou em 1924, né, e datados aí no livro também do professor Gil, do André, também na tese da professora Nainora, que estão lá em 1934, Monsenhor Laureano começa então a fazer parte desta história como vice-presidente também da PRA 7, e foi isso que nós escutamos um pouco no nosso programa Memórias da Comunicação de hoje. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas que participaram da pesquisa, produziram esse programa de hoje. Arthur Brunello. Obrigado, pessoal. Obrigado, professora, pelo compartilhar tudo com a gente. Bruno Pereira. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Prazer em conhecê-la, professora. Carlos Vertuan. Muito obrigado, Nainora. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Gabriel Luca. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Nainora, por vir compartilhar com a gente aqui um pouco mais do Monsenhor. Gustavo Arsêncio. Boa noite, pessoal. E obrigado, professora, por compartilhar toda essa experiência, as ideias. E tenho certeza que todo mundo aqui vai lembrar com muito carinho. E Leonardo Ozima. Muito obrigado, ouvintes. Muito obrigado, professora. Uma boa noite. Reforçando então aí, né, o muito obrigado de todos, professora, pela disponibilidade, por ter estado conosco nesta noite, partilhando tantos fatos que são importantes e tangem a história da comunicação de Ribeirão Preto. Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco das minhas pesquisas e principalmente de pensar nessa memória histórica tão importante da PRA7 e de quantos personagens tiveram aí por trás dessa história da PRA7. Eu é que agradeço vocês, desejo sucesso para vocês, para o projeto e para o programa.
É isso aí, então. Agradecemos também ao professor e orientador do projeto Gil Santiago e a colaboração técnica de Andrei Violante e Leonardo Rabelo. Você pode rever o programa especial com a historiadora nos canais de transmissão da Rádio Unaerp, em nosso Facebook. Continue acessando o nosso canal no YouTube da Rádio Unaerp e acompanhe as outras produções do projeto Memórias da Comunicação que estão sendo produzidas. Fique agora com a programação da Rádio Unaerp. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Leonardo Rabelo e Gustavo Arsêncio. Coordenação, Gil Santiago. Rádio Unaerp. A Rádio Unaerp dá voz